Aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Juízes capítulo 16, a partir do versículo 19. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos ver. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Pai Santo, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Primeiramente eu te apresento os dízimos, as ofertas, meu Pai. Apresento os dizimistas, os ofertantes também, meu Pai. Prospera na vida dos Teus servos, meu Pai, nessa noite. Oh, meu Pai, as pessoas que pediram oração, meu Pai. Oh, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre cada uma delas. Senhor, abençoa nessa noite, meu Pai, o ensinamento da Tua palavra. Oh, meu Pai, nos guia, meu Pai. Oh, Senhor, que a Tua mão seja forte sobre nós, meu Pai. Que todo impedimento, todo obstáculo, Senhor, toda flecha do adversário, Senhor, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, meu Pai, nessa noite. Oh, Senhor, para nos impedir, meu Pai, no momento da Tua palavra, o Senhor joga por terra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra, irmãos, um tanto conhecida de nós. E é uma palavra que, quando nós lemos, ela é até triste, não é verdade? Aleluia, Jesus. Sansão, irmãos, ele foi um homem, os irmãos sabem a história. Aleluia, Jesus escolhido desde o ventre como nazireu do Senhor. Aleluia, Jesus. Desde o ventre ele foi escolhido para ser nazireu do Senhor. Aleluia, Jesus. E quando, aleluia, o anjo aparece, aleluia, Manoá e a sua esposa, ele deu instruções, aleluia, do que aquele menino, aleluia, Jesus, como deveria ser tratado aquele menino, porque ele era um menino especial, ele tinha um chamado especial do Senhor, aleluia, e por isso, como nazireu de Deus, tinha coisas que ele não podia fazer. Vamos voltar lá para a gente poder entender quando o Senhor fala com, aleluia, Manoá. Aleluia, Jesus. 13, do 8. Aleluia, Jesus. Pode ler até a parte, né? Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui, ó, no 12, que aí ele fala. 13, 12. Aleluia, Jesus. O 12 e o 13. Então, o 12 ao 14. Tá. Ó, capítulo 13, do 12 ao 14. Então, disse Manoé: cumpre-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver no serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoé: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quando procede da vinde de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão vendo? Aleluia, Jesus. Que ele, aleluia, tinha umas restrições por causa, aleluia, do chamado, por causa do nazireado, né? Que a Bíblia, né, fala anteriormente, a gente até volta lá para poder ler. Aleluia, ele não podia comer nada que procedesse da vide, nada de uva. Aleluia, Jesus. Nem vinho, nem bebida forte, nenhuma coisa imunda ele podia comer. Aliás, ninguém podia, né? Aleluia, mas para ele era muito específico. Aleluia, Jesus. Ô, Ju, eu vou ler só o versículo 5. Pode ler. Só para completar.
Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Tá vendo? Aleluia, Jesus fala que ele ia ser nazireu de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler um pouquinho sobre o nazireado, só para os irmãos entenderem. Aleluia, Jesus. Em Números 6. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Pode ler o número 6 completo, até o 21, aliás. Do 1 ao 21. Aleluia, os irmãos, prestem bastante atenção. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo do morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado. Trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor. Um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica. Amém. Não, porque eu achei que tudo ia falar, mas aqui está falando de outras coisas, né? Do voto. Aleluia. Jesus, os irmãos estão vendo que, na verdade, tinha pessoas que elas faziam votos de nazireu por um tempo, e por esse tempo elas tinham que, aleluia, Jesus, obedecer essas restrições. Aleluia, Jesus. Só que então tinha pessoas que faziam voto. Eu quero fazer um voto de separação para o Senhor. Então eles faziam, e quando cumpria o voto, eles iam, ofereciam uma oferta para o sacerdote ali, levava para o sacerdote, aleluia, Jesus, e ali rapava a cabeça, entregava. É como se estivesse entregando aquele voto que tinha cumprido o prazo. No caso de Sansão, ele foi escolhido para nazireu. Ele era nazireu. Não tinha essa questão de tempo, era um voto específico que ele fez, ou os pais dele. Não, o Senhor chamou ele para nazireu. Aleluia, Jesus. Então, ele tinha que cumprir isso enquanto ele vivesse. Era a missão que Deus deu a ele. Era uma separação. Aleluia. E isso para mostrar, porque a gente pensa, hoje em dia as pessoas deixam o cabelo crescer, né? Tem gente que até faz voto de deixar o cabelo crescer, mas os irmãos entendam que isso aqui era na época da lei. E naquela época não era moda, não era bonito, não era feio. Né? Não era uma coisa legal. Na verdade, é como se fosse uma humilhação. Um homem com cabelo grande, sem cortar, era humilhante. Assim como eles usavam roupa de saco, naquela época, aquelas coisas, essas coisas não eram legais. Né? Hoje as pessoas fazem aí, fica até legal, porque parece que ela é tão santa, né, com aquela roupinha de saco, andando para cima e para baixo, né? Mostra como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, estou fazendo sacrifício. Mas naquela época, isso era humilhação, extrema humilhação. Né? E, além do que, né, ele não podia nem comer uma ovinha. Nem uma ovinha ele podia. Então, era assim, extremo. Era como mostrasse assim, uma separação total para Deus. De abnegação da aparência, né?
Você abnegava total da sua aparência, né? Para as pessoas, você vê que o próprio João Batista também, né? Aparência, né? De certos prazeres, porque em Israel, né, o vinho da uva ali fresca era a bebida mais comum que havia ali. Era mais comum. E justamente a coisa mais comum, como o nosso café, que nós temos hoje, que café, né, o brasileiro é do café, e o israelita era do suco da uva. E, né, a bebida mais comum que tinha de todos, eles não podiam. Volta a lei antiga, cumpre agora e acha que está de acordo, só que nós estamos numa nova aliança, não é verdade? Não é a mesma aliança, agora é a era do Espírito, eles querem voltar lá atrás e fazer, mas não é da mesma maneira, né? Amém. Então, assim, então isso aqui, para eles, hoje em dia, é até moda deixar o cabelo crescer, acha chique as pessoas, né? Mas aqui, eles não cortavam aqui, nem cortavam as guedeiras do cabelo. Ficava aquele cabelo, um homem com um cabelão despontado, né? Que era horrível para a sociedade, para a comunidade daquela época, não era uma coisa bonita de se ver, era horroroso, né? Tinha que se abnegar desses certos prazeres, né? Tinha que ser era mais rigoroso, né? Era mais rigoroso, a cobrança sobre ele era mais do que os outros, que os outros também tinham algumas, né? A Bíblia fala, todo mundo não podia tocar morto, essas coisas, mas para eles era mais rigoroso, porque é como se eles fossem totalmente separados. E isso dava testemunho para as pessoas de santidade. É como se fosse assim, um modelo de santidade para os outros, não por vanglória, entendeu? Mas era algo que o Senhor mesmo estabeleceu. Tipo assim, eu não sei se tem a ver com o ensinamento, né? Mas, tipo assim, qual era antigamente a importância de ser nazireu, por exemplo? Porque às vezes, por exemplo, Sansão, ele foi escolhido para ser nazireu. Então, se ele foi escolhido é porque tinha algo de importante no nazireado. Então, o que significa? É isso que eu estou falando. Isso era um modelo de santidade. Era uma renúncia extrema. Que era uma referência. Né? E eu tinha uma renúncia muito grande. Então, as pessoas olhavam para o nazireu, se a pessoa tivesse meio errada, meio coisa, ela olhava para o nazireu, ela via ali um modelo de separação, um modelo de santidade, um modelo de renúncia, de aparência, de tudo, entendeu? Era ele, né? Chega na casa ali, tá todo mundo almoçando, aí tá lá, né, o suquinho da uva, né, que a Bíblia chama de vinho, e aí ele não posso, entendeu? E isso dá um testemunho de consagração, de santidade, de separação, né? E Deus separou o Sansão desde o ventre. Não foi um voto. Aqui tinha pessoas que faziam esse voto por um tempo, como a Bíblia está falando. Depois eles iam lá e entregavam o voto, né, rapava a cabeça, né? Já o Sansão não, Deus escolheu ele para isso, né? E ele já foi separado desde o ventre. Então tinha todas essas decisões. O anjo do Senhor apareceu para o pai, para a mãe dele, já falou desde pequenininho. A mãe dele não podia nem fazer isso estando grávida dele. Porque ela alimentando ia para o feto, né? E nem isso, ela não podia. Por quê? Porque o menino era separado desde o ventre. Uhum. Não. Hoje em dia eles querem justificar, né? Verdade. E era frutas frescas, né? Porque hoje em dia não, eles separam, eles deixam fermentar. Tanto é que você vê que nas ofertas de libações, que tinha o suco da uva que eles falavam do vinho, tem ofertas que falavam assim, não podia ter fermento. Mas como que tinha o vinho lá? Se o vinho era fermentado, por que tinha ele lá? Então você vê que não era fermentado. Exatamente. Sim. Ele fala isso, o fruto da vide. Ele fala isso na última Santa Ceia, né?
Ele nem fala, ele nem cita a palavra vinho. Não bebereis mais esse fruto da vide, né? O interessante dessa parte, que muitas vezes a pessoa não presta atenção. Que ali na Bíblia não fala que Jesus tomou daquele suco. Ele transformou, levou no messalo, o messalo falou assim, olha, mas em todas as festas que eu fui, primeiro eles dão o pior vinho, né? Mas agora você guardou o melhor vinho, o mais suave. Então, muitas das vezes a pessoa não entende isso. Eles querem julgar uma coisa para não, eu vou fazer porque Jesus fez. E também não era, né, não ia transformar em algo, exatamente, né, para embriagar as pessoas, né? Exatamente. Igual eu falei, tinha muitas ofertas, por exemplo, a Páscoa, entre outras ofertas, que falava assim, esse tipo de oferta não podia ter fermento nem na massa. E fala assim, não achareis fermento em vossas habitações. Mas tinha ali a libação que eles falavam que derramava sobre a oferta, que era o vinho. Então, se não tinha fermento nenhum, que vinho era esse que estava sendo derramado? Não era com fermento, porque não podia. Não. Sim. Exatamente. Um sangue cheio de álcool, né? Esse é o meu sangue que é partido por vós, pegar uma coisa impura, contaminada, que hoje nem para dirigir a pessoa não pode estar nem com uma certa porcentagem, porque atrapalha o raciocínio da pessoa, e num momento tão santo, você vai tomar uma coisa que atrapalha nem que de leve o seu raciocínio, né? Sendo que você tinha que estar totalmente ligado, é muito esquisito, né? Não, claro que, né, o ensinamento não vai sobre esse ponto, mas Não. teve até uma vez que, não só um fato Sim. rápido, assim, que me perguntaram sobre isso, porque o povo do mundo eles inventam cada ideologia sobre aprovar bebidas alcoólicas, né, que eles inventam. E aí me perguntaram uma vez, quando eu estava na escola. Aí eu falei, não sei se estava certo, eu falei que antigamente, quando se falava de uva, também falava de vide. Então, uva e vide eram a mesma coisa. Por exemplo, o pé de uva era uma videira. Então, quando eu falava vinho, porque antigamente a uva era chamada de vide, vinho, a mesma coisa. Não é Palavras ao longo do tempo, gente, elas vão ganhando novos significados. Hoje você fala vinho, hoje tem um significado de bebida alcoólica. E quando não é bebida alcoólica, a gente fala suco de uva para diferenciar. Mas as palavras, elas se transformam ao longo do tempo. Aí eu falei, você sabe, eu falei. Antigamente, vide e uva era a mesma coisa, mas não significa que era álcool, porque a uva era a vide e uva não significa que tem álcool, mas eram duas palavras iguais, mas não significa que o vinho tem álcool. O vinho da Bíblia tinha álcool, porque vinho era o significado de uva, e uva era o suco de uva. Exatamente. A irmã Valéria. Só para completar, né, porque o ensinamento não é sobre isso, né? Vamos falar sobre o suco de uva. Sobre isso, mas a gente viu que naquele momento que Jesus transformou a água em vinho, ali Jesus estava mostrando a pureza dele. Sim. Entendeu? Porque a água, ela não fermenta. Está mostrando que tudo que vem de Deus é puro. É puro. É verdade, interessante. Então, o Nazireu e Sansão era, né? Ele não tomava. Então, você via uma separação impecável ali, de santidade, de renúncia, um modelo para as pessoas de renúncia, de santificação. Então, isso era maravilhoso. Né? E só que, irmãos, quando a gente lê esse versículo, né, que a gente chega no final da história de Sansão, que a gente fica tão triste, né? Porque ele, além de ser um nazireu, um separado de Deus, ele ganhou uma força. Aí você pensa que todos os fariseus tinham aquela força de Sansão? Não, né? Era só uma separação. Mas além disso, né, ele recebeu uma força que vinha, que era mantida com a santificação dele. Né, com essa santificação em cumprir esses propósitos, né, e uma das principais, o cabelo, ele recebeu uma força especial, né, e se ele cumprisse o ministério, continuasse, aquela força permanecia. De uma força. É verdade. Sim.
muita sabedoria, estratégia de guerra, né? Com uma queixada. Sim, você viu que é tremendo. Tremendo o que Deus fez na vida dele. E assim, recebeu essa força, né? Que se ele continuasse mantendo o nazireado dele, naquela separação, naquela obediência, a força estava lá, justamente como um benefício que Deus deu, não só para ele, para defender toda a nação de Israel contra os filisteus que dominavam naquela época, né? Mas quando a gente chega nesse trecho aí que ele foi enganado, né, pela Dalila, a gente só vê essa parte e fica muito triste, né? Porque ele foi enganado, né? Raparam a cabeça dele, e aí o Espírito de Deus saiu dele, a força acabou. Mas você não repara, muitas das vezes, que ao longo do tempo, Sansão já estava começando a deixar a desejar. Ele já estava começando a desejar. Vocês não leram aí no Nazireá que não podia tocar em morto? Não foi? Vamos ler para os irmãos ver como que ele já estava vacilando desde o princípio, para chegar nesse ponto que ele chegou. Juízes 14, do 5 ao 9. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timar. E, chegando às vinhas de Tiná, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possadamente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou a aos... parte que fala do mel, depois quando ele volta. Isso aí ele fendeu o leão, né? Aí tem a parte que ele, cadê? 8? Não, 14, né? 7, 8. Aí isso, o 8. O 8 e 9 e 10. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo... Até o 9, na verdade. 8 e 9. Quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Pelo que também falou... Não, é o Juiz 14, 8 e 9. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-se nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Tá vendo? Por que ele não falou com o pai dele? E nem com a mãe dele, que aquele mel que ele estava oferecendo era do corpo do leão. Porque ele sabia que os pais dele iam reprovar na hora. Ia falar, não coma disso. Por quê? Porque ia contaminar o nazireado dele. Eu tenho uma pergunta, né? Tipo assim, não sei se é isso, se vai ter esse tipo de ensinamento, mas eu fiquei com dúvida. Sansão, antes de chegar lá em Dalila, né? Que nem a gente falou, já estava fazendo coisas erradas. Sim. Que, vou falar contaminavam, não sei se é a palavra certa, mas contaminavam o Estava quebrando algumas coisinhas. Isso. Mas a minha pergunta é, por que Deus tolerou Sansão até chegar àquele ponto? Deus trabalha assim, Deus é assim. Né, tolerou ele foi fazendo coisas, né? E Deus foi olhando a gravidade até chegar no gota d'água, entendeu? E vamos entender por que isso aqui estava errado. Vamos ler alguns versículos só para os irmãos entender, porque às vezes a gente lê os juízes e tudo, e às vezes a gente não compara com coisa, a gente nem, às vezes passa até batido para a gente o que a pessoa fez, por que ele errou, né? Ô, Ju, só para responder um pouco a pergunta do Pedro, quando a pessoa chega no limite de Deus, aquilo que Deus livrava ele, Deus permitiu. Ele caiu na mão dos filisteus, que ele foi levantado para livrar o povo de Deus dos filisteus, né? Ele tinha uma fraqueza, mas só que quando ele pecou, quando ele deixou a desejar, Deus começou a permitir
até que ele entregou o coração a alguém. Chegou num ponto que Deus permitiu. Aí veio a consequência. Você vê que Deus não livrou ele da Dalila, não livrou ele dos daquele filisteus. engano, não E a livrou. Bíblia diz que, se a gente for ler Deixou. lá, ele fala, ele achava que ele nunca ia perder o Espírito Santo, mas ele não sabia que que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. É triste. Aí, Exatamente. porque quando você lê assim, só esse versículo, fica parecendo assim, nossa, Deus nem poupou ele, né? Ele caiu, foi enganado pela mulher e já, né? O espírito sai dele, fura o olho dele. Fica parecendo que foi assim, de repente que aconteceu algo e, coitado, né? Não foi nem poupado. Mas se você volta atrás, você vê que ele já estava desprezando o nazireado dele, devagarinho, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? E coisas que de nazireado, como eu falei, era uma coisa, ele era santificado, né? E estava claro, para o nazireu era mais intenso ainda, mas essa era uma regra para todo mundo. Vamos ler lá. Vamos ler primeiro Levítico 5 e 2. Depois a gente vai ler Levítico 11, do 31 ao 35. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Olha que complicado que ele fez. Depois a gente vai descobrir por que o leão era um animal imundo. Olha que complicado que ele fez. Ele sabia muito bem que aquele corpo de animal que estava morto lá, ele não podia tocar. Mas ele viu o mel que estava dentro do leão, né? E ele pegou para comer e levou para os pais dele. Não falou nada de onde ele tinha tirado, porque ele sabia que se falasse, o pai e a mãe falassem assim, meu filho, você está doido? Né? Não pode. Ficou caladinho e deu mel para o pai e para a mãe comer. Ele fez a mãe e o pai pecar sem ele saber. Porque olha o que está dizendo. Seja, né, imunda, seja réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será imundo e culpado. Mesmo que eles não sabiam de onde tinha vindo, né? Claro que tem uma atenuante aí, porque Deus conhece os corações, mas mesmo assim a lei era clara, que quando uma pessoa ela fizesse alguma coisa por ignorância, que ela não soubesse, o Senhor falava assim, mesmo que foi por ignorância, mesmo que a pessoa não sabia, né? Levítico, você vai ver muito isso. Mesmo que ela não sabia, ela vai ser culpada. Só que aí ela tinha que fazer uma oferta específica para o Senhor e tudo. Por isso que às vezes a gente pensa assim, muitas das vezes uma pessoa faz algo errado, mas ele não sabe. Eu não sabia que isso era pecado, irmão. Tudo bem, Deus vai te tratar um pouco diferente, óbvio, de que alguém que sabe. Mas ele não vai te considerar inocente. Inocente você não é. Você é culpado. Só que com um atenuante de que você não sabia, então quer dizer, você às vezes, dependendo da nossa ignorância, a gente fica sob a tolerância de Deus, igual a Bíblia até fala, né? Sob a tolerância de Deus, né? Eu não sabia, né? Mas era errado. Então, porque senão, né? Então, beleza, eu tô ali, aí quando eu casei, por exemplo, eu não sabia tal coisa, eu divorciei, não sei o quê, então eu não conhecia, eu estava na ignorância, mas tem pecado do mesmo jeito, mesmo que não sabe que é pecado, mas tem pecado, né? E se vier, né, aceitar Jesus, converter, tem que abrir mão do pecado. Mas isso era quando eu não era crente, aí eu estou agora nessa situação, não é verdade? É pecado. Só que, claro, que Deus trata diferente quem sabe e quem não sabe. Na lei era clara. Vamos até procurar, em Levítico fala os pecados por ignorância. Não é esse o tema, não, mas é uma coisa importante da gente saber. Vamos ver aqui. Ofertas de manjares.
expiação de culpa. É lá mais pro princípio. 5:17? Então pode ler. 17 até o 19. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade, e trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Tá vendo? O Senhor é claro, ela se fez culpada. Mesmo que ela não sabia que era errada, mas ela fez culpada. Só que ela tinha que trazer um carneiro. Em Lucas fala do servo e o Senhor, Lucas 12:47, não sei se está certo, né? E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Isso aí já é no Novo Testamento, né? Não é nem no Velho mais, tá vendo? E a qualquer que for muito dado, muito se lhe pedirá, e a muitos se confiou, muito mais se lhe pedirá. Tá vendo? O que soube a vontade do Senhor e não fez, com muitos açoites será castigado. Aquele que não sabia a vontade do Senhor e errou, com poucos açoites. Quer dizer, ele não ia estar inocentado, mas Deus pegava um pouco mais leve com ele em relação ao outro. Ju, é tremendo isso aí. Igual quando a gente, igual você não, mas igual no meu caso, eu fui do mundo, né? Meu pai, meus irmãos, né? A gente foi do mundo. Então, quando a gente estava no mundo, a gente era culpado, sim. Sim, a gente não era tinha inocente, pecado, não. sim. Sim. Né? Mas aí, igual você falou, aí Deus nos tratava assim, né? Não aprovava, é porque estava não. sobre a gente tolerância não, de Deus na exatamente, ignorância, né? A gente não entendia, entendeu? Mas às vezes a pessoa, porque o diabo nos fazia pensar que a gente não estava cometendo erro nenhum, não estava matando, não estava roubando, né? É verdade. Porque a pessoa acha, tipo assim, que o pecado diante de Deus é quando você mata e rouba. Isso aí qualquer religião fala, entendeu? Mata, rouba, adultera. Mas os outros pecados a pessoa não fala. Então, tipo assim, mesmo que a gente ali está praticando pecado e a gente não sabe, mas a gente é culpado. É culpado. E aí você Deus viu perdoa. Exatamente. Você viu que Sansão fez duas coisas, né? Ele comeu, né, do mel que estava num corpo morto, que estava imundo, e não falou nada com seu pai e sua mãe, e ainda deu eles para comer, fazendo eles pecar sem eles saberem. Quando o anjo do Senhor vem a anunciar a Manoá, a função do filho dela, ela teve o cuidado, assim, já que você anunciar, me ajuda a cuidar dele. Temor de Deus, foi, né? Tudo anunciado direitinho, ou seja, para ela não fazer aquele menino pecar desde o início. Ela disse, não, então, já que você anunciou, você volta e me instrui como eu devo cuidar dessa criança. Exatamente. Você vê que o pai teve o cuidado, falando assim, orou, a Bíblia fala que ele orou insistentemente para o mesmo anjo aparecer para eles, para ensinar para eles como que eles iam cuidar do menino. Olha, você vê o temor que eles tinham, né? Um temor mesmo. Assim, já que esse menino é especial, né? Então, nós queremos saber direitinho como que a gente vai cuidar dele, a mãe, na gestação, tomar cuidado com que ela não tinha voto de nazireado, né? Mas ela estava carregando o nazireu dentro do ventre, então ela tinha que fazer renúncias por causa do filho dela, com esse cuidado. E ele não teve o mesmo cuidado com os pais, não é verdade? Os pais zelaram para que eles cumprissem, para que ele cumprisse a vontade de Deus, santificando ele ali, e quando ele cresce, ele não tem o mesmo zelo, fazendo os seus pais pecar sem ele saber. Vamos ver por que eles pecou. Levítico 11, do 31 ao 35. Estes vos serão por imundos entre todo réptil, qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos,
será imundo, seja vaso de madeira, ou vestido, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra será metido na água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E tudo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. Olha, você vê, ó, e aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. O mel estava onde? No corpo morto. E aquilo sobre o que cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Tá vendo? O mel veio de um corpo morto, de um corpo do leão, né? E por que que o leão era um animal imundo? Porque a Bíblia fala que, vamos só ler para a gente entender. Até o irmão falou lá de Levítico, né? Que as pessoas não abrem a não gostam muito de Levítico. Eu ri, eu achei engraçado, porque teve um tempo atrás, quando chegava na parte de Levítico, eu falava, Levítico. Né? Eu ficava assim, eu pensava assim, Levítico, eu não gosto muito de Levítico. Aí eu falei, oh, Deus, me perdoa. Né? Porque tudo que o Senhor escreveu é para o nosso ensino e é santo. Aí um dia eu orei, falei, Senhor, o livro de Levítico não é o meu favorito. Né? Porque eu tenho uma dificuldade, falando muito de lei, de não sei o quê, Senhor me dá graça. E aí, depois, num belo dia, eu fui ler e eu achei tão... Irmãos, tem mistérios aqui. Eu sei que ainda Deus vai desvendar, mas tem mistério, porque isso aqui é tudo sombra. A Bíblia fala que tudo, né, Hebreus fala que era sombra do Novo Testamento, de Cristo, de muita coisa, irmão. É mistério aqui que é profundo. Tem muitas coisas nesse livro para ser desvendada. Eu não sei se vai ser através de mim ou daquele que Deus vai levantar, mas Deus vai desvendar muito mistério no livro de Levítico. Claro que nós ainda estamos vendo os pontos que Sansão pecou, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando ele tomou mulheres de outras nações, também foi um pecado, não foi? Sim, nós vamos chegar lá. Vamos ler. É Levítico 11, do 2 ao 5. Para a gente entender, eu vou acabar de falar. Falai aos filhos de Israel, dizendo, esses são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Amém. O Senhor mostrou para eles que os animais imundos seriam aqueles que não remoía. Remoía é uma... Acho que os irmãos até sabem, que é quando aqueles animais que eles comem, aí desce para uma parte lá, depois volta para a boca deles, eles mastigam de novo e comem de novo. Isso normalmente os bois, né, cabrito, ovelha, tem essa questão, né, de ruminar, que fala os ruminantes, quando a gente está lá estudando na escola, a gente aprende sobre os ruminantes, né, que são esses animais que têm essa característica de come, desce, depois volta para a boca deles, eles mastigam de novo. Isso é ruminar. Então, animal que não tinha isso era impuro, né? E animal também era 2 critérios. Ele tinha que ruminar para ele ser puro. Ele ser puro, ele tinha que ruminar. E também tinha que ter, as patas dele, tinha que ter um casco com unhas fendidas. Mostra aí, Paulo. Tá vendo ali? Tá dando para os irmãos enxergar? Tá vendo que tem uma divisão ali? É um casco com uma divisória, né? Isso aí, o animal tinha que ter isso e ruminar. Se ele ruminasse e tivesse o casco fendido, ele era um animal puro. Tinha os peixes também, com barbatana, outras coisas, né? Mas a gente está falando do leão, né? Nós vamos ater a isso. Então, quer dizer, se tinha animal, por exemplo, que tinha o casco fendido, mas não ruminava, que é igual o coelho, né? Parece.
e acho que o camelo ruminava, mas não tinha um casco fendido, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, tinha uma coisa, mas não tinha outra. O porco, né? Tem um casco fendido, mas não rumina, né? Então, quer dizer, tinha uma coisa, mas não tinha outra. Então, tinha que ter as duas, né? Tinha que ter as duas para ele ser considerado um animal puro. Isso eu falo dos mamíferos, né? O dos peixes era outras características, né? Por exemplo, hoje que a gente come camarão, esses outros peixes, naquela época era imundo, né? Só que, assim, claro, a gente até deu um ensinamento, uma hora a gente, se Deus permite, a gente traz, porque Deus era nutricionista do povo. E o povo não adoecia, porque eles comiam tudo que era saudável, né? E além desse cuidado, né, com a saúde do povo, isso aqui também mostra muita coisa para nós, né? Às vezes a pessoa pensa assim, se eu fizer uma coisa, mas eu não faço a outra, já está tudo certo. Aqui não, Deus mostra. Se ele tivesse, como é que fala, o casco fendido, mas não remoía, não era puro. E ao contrário também, se ele remoesse, mas não tivesse o casco fendido, também não era puro, né? Então você vê que o livro de Levítico tem símbolos assim tremendos e fantásticos, irmã Valéria. Engraçado, né? Que a sabedoria de Deus é extraordinária. Aí a gente fala assim, mas por que, né? Que Deus não deixava a pessoa comer camarão, né? Lagosta, né? Porque hoje em dia as pessoas colocam o trem então lá em cima, Sim. Justamente porque eles são vermes do mar. Eles comem carcaça, coisa morta. E entendeu? querendo ou não, por mais que as pessoas falem tudo, mas sempre você vê alguma coisinha aí desse, fulano tal contaminou com isso, contaminou com aquilo, com a carne de porco, que é uma delícia, né? Mas, assim, tem daquele verme. Hoje em dia é mais difícil, mas, assim, essas carnes, você sempre vê que elas contaminam, que elas causam alguma coisa. Às vezes tem pessoas que têm certas coisas que é por causa da carne, eles falam que é remosa, né? Mas a gente não vai se ater a isso, mas você vê cuidado de Deus. Sim, é verdade. Então você vê que o povo tinha saúde, além da parte espiritual, tinha a parte carnal. O leão não tinha nenhum desses critérios, né? Leão não tem pata, né, com unha fendida, leão não rumina. Então leão era um animal impuro, né? E aí o Sansão encontrou com o leão, né? Quer dizer, ele matou o leão, depois ele voltou, estava lá o animal morto, viu o mel, pegou, né? E comeu e deu aos seus pais. Só daí ele já começou a contaminar o seu nazireado, né? E na tolerância de Deus. Outra coisa que ele fez, embora a Bíblia fala que vinha de Deus, aí a pessoa pensa assim, não, mas foi Deus que permitiu. Na verdade, Deus induziu ele sob a tolerância de Deus, mas você vê que tinha uma fraqueza dele. Não era uma coisa assim, nossa, totalmente aceitável, né? Porque se ele não tivesse esse problema, Deus ia arrumar outra estratégia para ele. Mas ele já tinha, então Deus falou assim, já que já tem isso aí, vai isso aí mesmo. Quer ver? Juízes 14, do 1 ao 4. Observa. E desceu Sansão a Tínata, e vendo em Tínata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tínata, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disse, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daquele circunciso? E disse Sansão, seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aí você pensa assim, não, então vinha do Senhor, né? Então era Deus mesmo fazendo negócio. Mas assim, você vê que Deus até permitiu, porque era uma fraqueza dele já. Você vai ver, depois ele envolve com a Dalila, não é verdade? Então, ele já tinha uma fraqueza, só que
Deus permitiu, porque ele sabia que aquilo ia dar um quiprocó e ele ia lutar contra os filisteus e ia vencer. Só que aquela mulher não foi para ele. Ele não casou, ele fez aquela coisa toda, mas no final das contas, o que aconteceu? Os próprios filisteus matou ela e o pai dela. E não, primeiro o pai dela deu ela para outro homem, ele nem teve contato com ela, né? Deu ela para outro homem, e depois o filisteus ficou indignado com eles e matou ela e o pai dele. Então, ela não ficou para ele. Aí você pensa, vinha de Deus, mas Deus deu ela para casar com ele? Só induziu ali, usou uma situação ali, ele foi lá, matou muitos filisteus, aquela coisa, venceu os filisteus, mas ele não ficou com ela, né? Porque senão a pessoa pode confundir. Ah, tá vendo? Vinha do Senhor, né? É Deus que fez, entendeu? E até entra em contradição com o que o Senhor falou. Olha lá, vamos ver para você ver. Em Juízes 3, do 1 ao 8, observa bastante o que fala nesse versículo. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para que por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabia de todas as guerras de Canaã. E isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabia disto. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidônios, e os heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Abaal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se daria ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amoreus, e fariseus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulher, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram as Balaíns e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Tá vendo? A Luiz Jesus, você viu que Deus permitiu para ensinar a guerra, mas também para provar eles, para ver se eles iam obedecer os mandamentos ou não. E cita os filisteus aqui, vocês viram? Né? E aí o que eles fizeram? Casaram com as mulheres desta nação. E aí fala que a ira do Senhor se acendeu porque eles desobedeceram o mandamento do Senhor. E aí o Sansão vai lá, né, envolver com uma mulher filisteia. O Senhor não permitiu que ele casasse, só induziu a situação, mas por quê? Porque ele tinha uma questão, senão Deus poderia arrumar outro tipo de situação. E depois você vê que a fraqueza dele é essa, é porque a Dalila também era uma filisteia, né? Era uma prostituta, e ele vai procurar. Então você vê que ele era atraído pelas mulheres estranhas, não é verdade? Né? Igual aquele jovem lá de Provérbios 7, né? Aleluia, atraído pelas mulheres estranhas. Você via que já tinha uma questão. E isso aqui não era só mandamento para Nazireu, era para todo o povo de Israel. Então você vê que ele estava quebrando, né, certos mandamentos, um pouquinho aqui, uma coisinha ali, e não percebeu. E tipo assim, não teve aquele temor de Deus de guardar, né, o seu nazireado. Aí chegou o momento final, né? Quando ele vai envolver com essa outra filisteia, que não era nem para ele se achegar a ela, ele vai envolver com essa mulher e essa mulher engana ele, né? Ela engana, seduz e engana ele. E aí ele se deixa enganar, eles rapam a cabeça dele enquanto ele está dormindo, e quando ele vai levantar, achando que ele estava com a força toda, que eu vou vencer da mesma forma. Por quê?
Olha, só um ponto aqui para os irmãos tomar muito cuidado, irmãos. A gente tem que pedir a Deus muita graça. Até a irmã falou, né, na oração que ela orou aqui, que Deus tocou nela sobre as coisas, né? Como é que foi o negócio? Pode falar aí. Não, que Deus tocou, né, que tinha coisas que tiravam as nossas forças e que primeiro a gente tinha que orar para Deus mostrar o que era para a gente conseguir alcançar o fortalecimento, que as ideologias, as opiniões próprias, né? Tirava a força, né? Tirava a força. Né? Então, você está vendo? Ele foi, né, fazendo essas coisinhas que eram aborrecia o Senhor. Mas só que o Senhor não fez nada. O Senhor, né, ficou só observando. Né? E isso é um problema sério que acontece com nós. Porque o que acontece? A gente, às vezes, vai fazendo uma coisinha, e Deus não faz nada, não tem consequência. Você viu consequência na hora que ele comeu mel? Não. Foi uma desobediência, não foi? Mas não teve uma consequência ali visível, né? Ele fez o pai dele pecar, ele comeu. Você não viu uma consequência. E o mal nosso é esse. Às vezes a gente ignora os mandamentos do Senhor, como não tem uma consequência imediata, a gente pensa que está tudo correndo muito bem. Está tudo certo. Não, Deus não me reprovou, não, mãe. Porque se Deus me reprovasse, Deus ia falar, Deus ia permitir o mal, ia dar um impedimento, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro, sei lá, ia acontecer alguma coisa. Se Deus não fez, é porque Deus não viu o mal. Mas aqui também ele não fez nada. Ele ficou só observando, né? E ele continuou agindo até chegar no limite, igual a irmã falou. Até chegar nesse ponto. Ele só foi fazendo e você vê que quando chegou num negócio maior, Deus não livrou ele. Deus não livrou ele. Por quê? Porque ele já estava desprezando aquilo que Deus estava, né, que Deus já tinha falado através do ministério de Moisés, né, e tinha uma regra clara para o nazireado, e ele estava desprezando. E quando chegou no fim, ele caiu feio e não foi poupado disso. A irmã Valéria ia falar? Depois o Pedro. Não, Ju, isso é tão tremendo, né? Porque, às vezes, a gente ignora os sinais, né, diante do Senhor, porque Sansão, ele teve o sinal, gente, ele envolveu com aquela mulher filisteia, aquela mulher tanto falou no ouvido dele, Sim. tanto falou. Que ele já mostrou que aquela nação, aquelas pessoas lá já era complicada. As duas mulheres que ele envolveu, da Filístia, eram complicadas. Aí foi lá, abriu o coração para ela, né? A Dalila veio com a mesma persuasão, foi falando. Ele não atinou. Parece que ele era aquele tipo de pessoa que não gostava de conselho, entendeu? Que não gostava. Não quis nem muito falar com o pai e com a mãe, porque sabia que o pai e a mãe iam reprovar. Exatamente. É aquela coisa assim que às vezes a gente não quer nem falar algo com Deus, com medo de Deus nos reprovar. Exatamente. Com medo, eu não vou nem perguntar ao irmão ou à irmã. Às vezes eu não tenho muito conhecimento, aí eu falo assim, mas eu não vou nem perguntar ao irmão ou à irmã o que ele acha, se isso é certo, se é errado, com medo do irmão ou irmã falar assim, não, irmão, isso é errado. Não é? Sendo que, na verdade, é para o nosso bem. Ele não quis nem falar com a mãe e nem com o pai, porque sabia que o pai e a mãe iam reprovar. Porque você viu que na hora que o pai e a mãe dele falaram assim, não, meu filho, não vai casar com essa mulher, não tem mulher do nosso povo para você casar? Ele falou assim, não, mas eu quero é aquela que moveu os meus olhos, encheu os meus olhos. Então, você viu que quando ele colocava alguma coisa na cabeça, ele não era uma pessoa que queria voltar atrás. Não. Ele não era aquela pessoa de coração quebrantado que se humilhava. Sim, e aí é interessante demais a gente pegar esses exemplos, por quê? Porque quando você chega lá no final, né, e vê aquilo, você fica assim, chocado, você fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Tadinho, que aconteceu isso com ele, de repente, nossa, tão repentino, não é verdade?
Do nada acontece isso com ele, Deus nem poupou o menino, né? Nem podia ter livrado ele ali e tal, nem poupou ele, né? Foi de repente, do nada aconteceu, já caiu, já foi, né? Mas não foi assim. O Pedro e depois o irmão Manuel. Não só uma coisa interessante, não sei se tem muito a ver, mas isso me fez um sentido, que o apóstolo Paulo ele tinha muito cuidado, que ele até falava, que ele observava, que ele falava para que quando ele falasse, ele não ficasse reprovado. Sim. Então a gente vê que, por mais que Sansão e o apóstolo Paulo são exemplos totalmente diferentes, mas a gente vê o cuidado, porque Sansão, ele tinha um nazireado que era algo, que você falou, um santo, um exemplo. O apóstolo Paulo tinha uma missão que era muito santa, e a gente vê os dois, claro, que o apóstolo Paulo era o Novo Testamento e já era a lei do Espírito, né? Mas a gente vê os dois com coisas importantes, o zelo de cada um. E o apóstolo Paulo, só no falar dele, ele já tinha medo do que ele falasse, se ele podia ficar reprovado. Sansão, assim, tomou atitude tão escandalosas e o mais engraçado de Sansão... Você vê que ele fica tranquilo. Por quê? Porque ele foi lá, comeu mel, e depois ele foi lá e ainda teve força, derrotou. Irmãos, esse aí é um perigo para nós. É um perigo, mas um perigo mesmo. Sabe o que é? Você vai cometendo os deslizes, vai deixando de ouvir aquilo que Deus fala com você, e aí você vem para a casa de Deus e Deus te usa do mesmo jeito. Deus te usa, Deus manifesta a graça do mesmo jeito, né? E a gente pensa assim, uai, se Deus me usou, então quer dizer que Ele está agradando de mim. Entendeu? Se Deus me deu graça, é porque senão Ele não ia dar. Mas depende, claro que quando é uma coisa muito, muito gravíssima, né, Deus até resiste mesmo, já você nem sente mais nada. Mas assim, era pequenos pontos. Aí ele foi lá, venceu, colocou ainda, pegou as raposinhas, colocou fogo na seara dos filisteus, venceu, matou um monte de homem ainda. Então, eu estou com a força toda. Quer dizer, isso é banal. Eu ter pegado um melzinho lá e comido, não é nada não, porque se fosse assim, Deus está comigo, aí a minha força continua. E não era, estava errando. Você falou algo muito interessante, porque... Não é porque... Isso é muito importante. Interessante. Não é porque Deus está derramando graça, que Deus está fazendo isso, que a sua vida espiritual com Ele está boa. Não. E isso é algo, tipo assim, Dom, ser usado é uma coisa. E isso é algo que a gente tem que começar a orar, né? Claro, os irmãos já devem que orar, mas é algo importante da gente começar a orar, porque como que a gente vai saber? Porque, que nem você falou, às vezes Deus vai estar usando e fala assim, Deus está me usando, Deus está se agradando de mim, glória a Deus. Mas Deus, às vezes, não pode estar, não. O perigo que a pessoa pode tornar leviana. Exato. Porque ele vai lá, tem um deslize, faz uma coisa, ignora, né? Ignora totalmente o mandamento do Senhor. Depois ele chega aqui e fala, nossa, ele ora, um câncer é expelido. Né? Uma pessoa vomita um câncer. Aí ele fala assim, tá vendo? Essas coisas é bobagem, o povo fica com bobagem, mas assim, eu fiz. E fui lá na igreja, Deus ainda curou, levantou o paralítico, toma bênção então na mão do Senhor. Não tá, não. Paulo. Não, eu lembrei de um versículo que você está falando agora, é de Mateus 7, 22, não sei se está certo. Mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava praticando a iniquidade, expulsando demônio, né? Profetizando, não fizemos muitas maravilhas. Maravilha é coisa assim, espetacular, coisa grande. Senhor, que é isso? Está vendo que eles se confundiram? Se confundiram. Mas como assim que o Senhor vai me rejeitar? Nós não profetizamos em Teu nome, nós não expulsamos demônio, em Teu nome nós não fizemos tantas maravilhas. Aí o Senhor fala, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estava praticando a iniquidade e continuava sendo usado, por isso se confundiram. Quem ia falar alguma coisa? O Manuel. Não, cumprimentar um pouquinho do que Valéria falou, né? Não sei se está certo, mas dá a entender que é o mundo de hoje também, né? Que possa, porque no meu entender, deu que o Sansão,
ele faltou um pouco de obediência também, porque ele foi cuidado desde Foi pequenininho, desobedecendo, né? foi desobedecendo, por quê? Aí é uma parte de obediência também, que ele não teve nem com os pais, nem com Deus. Exatamente. Se ele tivesse obediência, não tinha chegado a um ponto que ele chegou. Exatamente. Né? O irmão falou uma chave. Se ele não tivesse essas desobediências, ele nunca teria chegado ao ponto que chegou. Nunca. Entendeu? Nunca. Você viu que, por exemplo, o Davi falhou, Deus deu oportunidade para ele. Né? Por 2 vezes, uma ele vangloriou, outra ele adulterou, e Deus ainda deu oportunidade, porque foi momentâneo, foi algo de momento, não estava certo, não estava não, mas foi algo momentâneo, ele deixou se levar, fez, depois arrependeu. O Sansão não, ele já estava sendo leviano há algum tempo, ele já estava desconsiderando as coisas de Deus há algum tempo. E como eu falei, por que a gente mostrou aqui que Nazireu era um modelo de santidade? Era uma separação total, era algo assim, mostrando a santidade de Deus na vida de um homem. E ele desprezando isso, né? Desprezando algo. Ele não era uma categoria, ele não era um simples homem de Israel ali, não. Não, ele não era um simples homem. Ele tinha um chamado diferenciado dos demais, né? Não era a mesma coisa, né? E ele desprezou algo tão santo. Nem falou para o pai dele, nem para a mãe dele. Né? Tipo assim, porque já sabia que era errado. Né? Porque senão, por que ele não poderia falar para o pai e para a mãe, não é verdade? Fala assim, que mãe, eu achei um mel lá no leão. Né? Se ele achasse que realmente não era errado, ele falaria. Mas você viu que ele escondeu. Ele já sabia que estava errado e fez assim mesmo. Mas foi lá e derrotou os filisteus. Então, glória a Deus, aleluia, né? Sim. Sim, sim. 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 Easy. Tem pessoas, às vezes Deus usa por misericórdia dos outros, né? Por misericórdia de alguém que precisa de uma palavra, ele é o único que está ali disponível, Deus usa ele. Tem coisas também que é do engano, que parece que é a glória de Deus e não é, né? Tem isso também, tem todas umas coisinhas. Tem lugar que você chega que ali não é a glória de Deus, ali é espírito de engano mesmo. E tem lugar que às vezes Deus ainda manifesta por amor de alguns e tudo, mas é só por cima, né? Não está dentro. Né? Então, assim, você viu, voltando ao Sansão, né, você vê, ele desprezou, e foi desprezando. Então, quer dizer, ele foi deixando algumas coisas passar, até que chegou o momento que ele fez, né, aí cortaram o cabelo, nem foi ele, tá vendo? Que nem foi ele, cortaram o cabelo dele. Né? E ali, quando ele volta assim, que ele desperta, a força tinha ido toda embora, né? Aí já tinha acabado. E ele falou, não, eu sairei e vencer. Olha você ver como que ele achava que Deus estava tão com ele, mesmo ele errando, mesmo ele fazendo um monte de coisa, mas ele criou vamos dizer que é um orgulho, uma soberba. Porque mesmo ele fazendo essas coisinhas erradas, mas como estava dando tudo certo, Deus está me usando do mesmo jeito, eu estou na mesma força, eu sairei e vencerei como das outras vezes. E aí a Bíblia fala a parte mais triste, acho que esse é um dos versículos mais tristes que tem na Bíblia. Só que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. O microfone. Não, irmã, e dá de entender, né? Dá de entender, não, a palavra mesmo diz, porque o cabelo do Sansão era só um instrumento. O cabelo do Sansão era um instrumento, mas quem estava dando ele a força é a mão de Deus. A mão de Deus estava dando ele essa força. Mas ele, às vezes, ele foi crer naquilo que ele acreditar no cabelo dele. Né? Minha força está no cabelo. Não, a força estava na mão de Deus. O cabelo era um instrumento ali para ajudar, né? Exatamente. Mas tirou o cabelo dele?
Cadê? Ele não foi mais nada, porque Jesus afastou a mão dele. Não foi né? mais nada. E você viu que, assim, no cabelo, ele ainda tinha mais temor, que ele até falou com a mulher, né? Não, quando ele abriu o coração, ele falou assim, não, porque eu sou nazireu, nunca passou navalha. Você viu que no cabelo ele tinha um pouco mais de coisa, mas as outras coisas ele estava deixando a desejar. E aí foi justamente no que ele tinha mais questão é que foi cortado e a força dele foi totalmente embora. Então, os irmãos estão vendo, né, que a gente tem que pedir o Senhor graça, porque a gente às vezes vai deixando a desejar num ponto e a gente vai continuando. A vida continua, irmão, a vida continua. Dá um deslize aqui. Deixa de fazer uma coisa que a gente fazia, deixa de fazer. Né? Uma coisa que a gente não fazia, a gente passa a fazer e começa a não achar que é tão... isso aqui não é tão errado, não. Antes eu achava, agora eu já não acho tão errado assim. E vai deixando. Mas Deus continua, a gente vem para a igreja, a gente louva a Deus, Deus usa a gente, né? Mas a gente está deixando a desejar. Né? E aí, a gente não tem muitas coisas que a gente vai perdendo a nossa força devagarzinho, que a gente nem percebe. Quando você chega num ponto de fracasso espiritual total, parece assim, não foi de repente, não. Tipo assim, nossa, eu dormi e hoje, quando eu acordei, eu estava fracassado. Não sei o que aconteceu durante a noite, quando eu estava dormindo. Não é assim, né? A pessoa vai fracassando lentamente com as decisões que a pessoa vai tomando, com as coisas que a pessoa vai deixando entrar, vai fazendo, irmão Ricardo. Depois começa a achar tudo normal. Que bobagem. Aí o que o pessoal vem e fala assim, antigamente eu achava isso, hoje não é verdade? Né? Hoje não acho assim mais. E começa a ver natural mesmo. Por quê? Porque a pessoa vem para a igreja. Observe muitas igrejas que estão por aí. O pecado foi entrando devagarinho. Uma coisinha, libera uma coisinha. Ou então, aí eles falam assim com você, não, mas não liberou, não. Não liberou, mas está aceitando. E, né, aí de uma coisinha vem outra, de outra coisinha vem outra, de outra coisinha vem outra. Quando você pensa que não, a igreja está toda fora das origens, das raízes. Tá vendo? Vai mudando a mente, né? É verdade. É verdade. Exato. Aí, daqui a pouco, tudo é normal, né? Tudo. Sim. Sim, e vai contaminando um ao outro. E você vai cair, vai pequeno ponto, aí vai entrando. Quando você vê, a igreja está toda tomada. Mas você acha que eles percebem que eles estão fora? Você acha que eles sentem que eles estão fora? Não. Por quê? Está ali na igreja. Né? Vamos supor, se o culto é todo dia ou 3 vezes na semana, está ali todo dia, canta do mesmo jeito, prega do mesmo jeito, ora, parece do mesmo jeito. Eles não percebem. Entendeu? Que a glória já está saindo, que está fracassando. E aí, quando a glória sai total da igreja, eles não percebem, eles continuam. Irmãos, Deus está conosco. Deus não está mais no meio deles. Aí o espírito do engano que está lá. Deus quer ver você feliz. É assim que eles falam. Exatamente. As ideologias, né? Não, ô, irmã, igual a irmã falou aí, ó, a gente tem que vigiar, né? O pecado é uma coisa incrível. Ele chega de mansinho, entendeu? Ele chega de mansinho. É a mesma coisa de uma criança, entendeu? Uma árvore que você planta, uma semente, uma criança. Quando que você vê aquilo crescer? Nunca. Dentro de nós também, se nós não vigiar, o pecado vai chegando pequenininho, como se for a criança, uma árvore, uma semente que está crescendo, né, irmão Ricardo? Vai crescendo dentro da gente. Exato. É interessante, o irmão está falando. E a gente não percebe, mas é a mesma coisa de uma semente. Você plantou ali, ó,
passa uns 2 dias, ela está desse tamanho. Depois ela já está até fazendo sombra na gente. A gente não vê, né? A gente Você não, planta uma... É igual o menino... Hoje a Valéria mandou Já o não vídeo do percebe. menininho do... Como é que chama o Ravi? sim, Ela olha como que ele tá grande. Eu falei, gente, esse menino tava pequeno esses dias. A gente não vê eles crescerem. A exatamente. gente só vê, depois você vê uma fotinha. Não, mas ele cresceu, mas durante o dia você não acompanha. Você não fica lá 24 horas olhando pra ele e vendo a mãozinha crescendo, entendeu? Mas você pode engordando. Você não vê A gente isso. pode ficar perto, porque a gente não vê. gente Você não vê. A semente nasce hoje aqui, amanhã você vê de um jeito, depois Agora, de outro se jeito. você... Igual quando eu já vi filmagem, quando eles filmam planta, né? Sim, Aí quando eles filmam uma plantinha e vai filmando assim, deixa uma câmera lá filmando ela toda assim, e aí vai acompanhando, aí que a gente vê na filmagem, mas no olho a gente não consegue ver. e o pecado? Quem vai filmar? Não tem como, que entra no coração, né? Então nós temos que É a vigiar. mesma coisa, tá vendo? Aí a fraqueza espiritual vai vindo e a gente não vê também, é igual isso aí que falou. Não tem mais temor, né? E vai crescendo. O versículo, achou o versículo que vocês falaram? Fala assim, visto como se não executa logo a correção sobre os homens. Vê aí, Paulo, você acha? Pode ser Eclesiastes, né? Eu achei que era Provérbio, mas pode ser Eclesiastes mesmo. Então, vocês vão dizer que é coisa que a gente não vê. Você não vê. A gente só percebe que você não está do mesmo jeito depois de um tempo. Porque, por exemplo, aí você vai tentar orar, você já não consegue orar do mesmo jeito mais. Né? Aí você vai tentar fazer algo para Deus que você fazia com tanta facilidade, você não tem mais aquela facilidade. Aí você começa assim, fala, ô gente, tem uma coisa. Aí vem a palavra, começa a falar com a gente. Aí você olha para o seu irmão ali, nossa, cheio da graça, você não está conseguindo mais sentir aquela graça. Aí você fala, ô gente, aconteceu alguma coisa comigo? Aí aconteceu alguma coisa comigo, mas eu não vi. Eu não vi passando, igual essa plantinha que você não viu crescer, o menino que você não viu crescer, você viu que ficou grande depois, mas você não viu, acompanhou assim, a mãozinha dele crescendo. Você não viu isso, a gente não repara, não dá para ver isso. Né? Foi um excelente exemplo que o irmão deu. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Ele vai deixando uma coisinha, e de repente você não está fazendo, você não consegue mais fazer nada. Né? E você fala, como é que isso aconteceu? A gente fica assim, como é que isso aconteceu? Como é que veio parar nesse ponto? Porque a gente não percebeu, que a gente foi deixando a desejar. A irmã Karina. Então, eu quero comentar que eu não consegui entender que, às vezes, tinha uma pessoa que eu não conseguia ver a fraqueza da pessoa. Aí, quando a pessoa chegou no extremo, né, do próprio Espírito Santo resistir, eu ficava assim, sem entender que para mim tinha sido assim, né? Num piscar de olhos. Num piscar de olhos, né? Porque, tipo assim, quando a gente não tem muito discernimento, às vezes até a gente agrada da pessoa, para a pessoa ser uma boa pessoa. E como diz, tem pessoas que vai mostrando aquela aparência de que tá uma bênção. Isso. Né? Tá caindo, talvez nem a própria pessoa tá percebendo que não tá tão uma bênção assim. Mas mostra aquela coisa, às vezes Deus usa, né? Então aí você tá de fora, você fala, não, irmão, uma bênção, uma bênção. Não, irmão, caiu de repente. Que isso? Você leva um susto. E nisso, igual uma vez que o teu pastor falou comigo, que tinha uma pessoa assim que eu nunca imaginava que ela queria tipo um cargo. Eu nunca me passou na minha cabeça que essa pessoa queria. Gente, eu não conseguia ver. Aí num dia que ele comentou comigo, eu falei assim, não, mas não é possível que essa pessoa se deixou levar porque ela queria isso. Você não via que o coração da pessoa era voltado, que tem umas pessoas que você vê pelas atitudes, claramente que ele está querendo alguma coisa, né? Uma hora ela desliza, ela demonstra. Mas essa pessoa não mostrava. Então, tipo assim, eu ficava assim, não é possível. Então, quando a gente não tem essa percepção, esse discernimento, a gente não consegue entender. É verdade. Né? Porque que você vê igual o povo de Israel, Deus é tão tremendo que mesmo a pessoa nesses erros, ainda Deus traz a pessoa aqui, Deus fala com ela através da palavra, ela pode não entender ou fingir de boa. Mas que Deus fala e a pessoa ainda continua. Exatamente. Por isso, quando você vê uma pessoa caiu, irmãos, ele caiu. Irmãos, não foi assim, nossa,
caiu, fala numa situação, tô falando que a pessoa teve uma falha momentânea, a pessoa vai lá, arrepende, recupera, mas a pessoa cai e depois não consegue levantar e vai lá no fundo do poço. Foi de repente? Não foi, mas você pode ter certeza. Porque senão a gente pensa até que Deus é até injusto, né? Porque, tipo, nossa, Deus deixou o servo dele, né? Nessa condição, estava lá fazendo tanta obra do Senhor. A irmã Leide. Muito, eu falo assim, tá desviado dentro da igreja, né? Tipo assim, um morto em pé. Você vê muita gente cair, morreu, como diz o ditado, morreu, esqueceu de cair. Não tem um ditado que fala assim, tá morto, mas tá andando junto com os outros, parece que tá vivo. Essa questão que você falou é muito interessante, porque a gente lendo, tipo assim, a história de Sansão, pensa que tudo aconteceu de repente. Um dia após outro dia após outro dia. Mas a palavra de Deus fala que ele julgou Israel 20 anos. 20 anos, tá vendo, gente? Deus deu a ele tempo, 20 anos para mudar, e ele não mudou, né? Mas eu quero falar sobre isso, não. Quero falar outra coisa, né? Isso é só um comentário, né? Não é isso que eu ia falar, não. Essa questão que você falou sobre vir sobre nós, de repente, entre aspas, né? A consequência da nossa falha, né? Ou da nossa fraqueza. Você vê que é tipo, entre aspas, uma ideologia. Fala assim, nossa, tão de repente. Mas você vê que quando Jesus fala para Israel, para Jerusalém, olha Jerusalém, olha Israel, eu estou enviando meus profetas, madrugando, falando, e você não está me ouvindo. Você vê que antes de Deus executar juízo sobre uma pessoa, é muitos anos, muito tempo que Deus fala. Deus vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, mas a partir do momento que a pessoa não dá crédito mais, você endureceu, acabou. Então acabou. Entendeu? Porque fica parecendo assim, igual você falou, né? Quando a gente vê né, Deus executando o juízo dele sobre nós mesmos, né? Sobre outra pessoa, fala assim, nossa, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso com aquela pessoa? Mas a gente não lembra do irmão que Deus usou para pregar, não lembra dos sonhos pela madrugada que Deus deu, entendeu? Como Israel, Jerusalém. Deus falava com eles, mandava os profetas, profetizavam, falava que estava vindo algum mal, Deus mandava consertar, mandava se humilhar, mas o que eles faziam? Entravam no ouvido e saíam no outro, por quê? Porque a consequência de Deus não era na hora. É o versículo. Demorava um tempo. Aí, como demorava um tempo, eles pensavam assim, Deus não está nos vendo mesmo, Deus não vai nos corrigir mesmo, então vamos comer e beber, porque amanhã nós não estaremos aqui. Exato. Mas esquecendo que às vezes a gente pensa que no amanhã a gente não vai estar aqui, mas e se a gente tiver? É verdade. Lê esse versículo aí. Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Tá vendo? Por quê? Porque o juízo não vem na hora. Você não acaba de cometer uma coisa e vem o juízo. Você só vê Deus fazendo assim, em alguns casos específicos, quando a pessoa tem um coração muito quebrantado, né? Uma pessoa muito assim, às vezes falha momentaneamente, às vezes Deus pune na hora, corrige na hora, por causa do coração da pessoa. Igual Moisés, igual Davi, né? Mas assim, se a pessoa já está ignorando, Deus é só longânimo, vai deixando, não deixa de avisar, lógico, que Deus é bondoso e maravilhoso com todos, né? E longânimo com todos, mas assim, essa de executar na hora, só em alguns casos específicos, mas normalmente não, por isso a pessoa pensa assim, se Deus não executou, tá tudo certo, né? Deus não falou nada, Deus não corrigiu, né? Então, mas o bom da história nossa, as horas estão bem adiantadas. Mas o bom da história de Sansão é o seguinte, que ela mostra os dois lados. Ela mostra ele regredindo, mostra ele falhando, mostra chegando naquele fim que ele acabou, mas mostra o arrependimento dele também. Né? Mostra ele, na hora que ele cai naquela situação, ele arrepende sinceramente diante do Senhor e faz aquela oração, ô Senhor, me ajuda mais uma vez, né? Para eu poder executar os meus inimigos. Ele faz aquela oração, né, do fundo da alma. Devolve a força. O cabelo dele começou a crescer, né? Ele faz aquela oração do fundo da alma. Aí Deus foi lá e renova a força dele de novo. Então, é uma lição para nós, né? A gente pode ter caído, mas o Senhor, ele
Ele nos levanta novamente. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Para a gente ver como que é poderosa uma oração humilde. Quando a gente humilha Sim. de verdade, olha o poder que ela tem, né, de restauração, né, igual Jesus ali restaurou Sansão, fez Sansão vencer, triunfar sobre os seus inimigos, né? Sim. E aí alcançou misericórdia, porque a Bíblia fala: quem humilha, alcança misericórdia. Bom, Ricardo, ora conosco. Aleluia, Jesus. Irmãos, paz de Jesus, irmãos. Que geração, irmãos. Irmã Valéria.